Olá pessoal, eu tô aqui com uma ideia para um vídeo há algum tempo e daí eu tô decidindo fazer esse vídeo agora, que é o quê? Apresentar para vocês o meu primeiro sketchbook que eu comecei a desenhar no ano passado, porque o ano passado na verdade foi o ano de eu voltar a desenhar com frequência. Eu sempre gostei de desenhar, mas aí eu já estava algum tempo sem desenhar antes de 2020, antes da quarentena. E daí quando a quarentena chegou e a falta do que fazer em casa, aquela coisa do confinamento, eu me vi muito apegado com esse hobby de desenhar. E daí, como vocês podem ver, de lá pra cá, eu comprei vários sketchbooks. Alguns deles eu consegui preencher completamente e outros eu não consegui ainda, tá? Tem algumas folhas faltando. Só que eu não vou mostrar todos esses sketchbooks aqui. Eu vou mostrar o meu primeiro sketchbook do ano passado, que foi esse daqui. Um caderno de desenho normal, caderno escolar, da marca Tilibra. Inclusive, eu acho que a maioria dos meus sketchbooks são dessa marca daqui, Tilibra. Deixa eu ver se está enquadrado. E daí eu quero mostrar para vocês o meu progresso. Eu sempre, há muito tempo, eu tenho o mesmo estilo. Mas no começo do ano passado, quando eu comecei a desenhar com mais frequência e me dedicar mais a isso, eu ainda estava tentando me reacostumar a esse estilo que eu desenvolvi. E daí quando eu revisito esse caderno daqui, aliás, não é esse caderno daqui, não é esse, é esse daqui, me confundi. Esse daqui foi meu segundo caderno do ano passado, esse aqui é o meu primeiro. E daí quando eu revisito esse caderno daqui, eu percebo que eu consegui demonstrar uma certa evolução. E daí vocês vão perceber, eu espero que vocês percebam junto comigo. Eu me lembro que eu fiz esse desenho daqui lá no começo do ano passado, eu acho que em março, fevereiro, alguma coisa assim. E vocês percebem que eu já tinha meio que esse estilo meio abstrato, com esses rabiscos bem aparentes. Eu não me preocupava muito com aquele realismo clássico. E eu sabia o que eu gostava, só que eu ainda estava meio enferrujado, porque fazia muito tempo que eu não desenhava antes da quarentena. Então aqui eu estava tentando me encontrar ainda. Você percebe que eu não estava dominando ainda os sombreamentos. Eu estava ainda tendo um pouco de dificuldade de definir as proporções do rosto da pessoa. Mas, no geral, eu gosto dessa arte daqui, porque mesmo não tendo a técnica mais, não sei, a técnica mais desenvolvida, ele acabou ganhando um estilo diferenciado, um estilo mais abstrato, um estilo mais, não sei, mais desleixado. E eu gosto desse estilo assim. Quanto mais desleixado, pra mim, às vezes melhor. Aí, a partir daqui, eu tô percebendo que eu comecei a ter um pouco mais de cuidado com a tonalidade da pele. Eu percebi que eu precisava colocar grafite em toda a pele do personagem e deixar o espaço só para as áreas de iluminação, que no caso eu coloquei aqui uma área de iluminação, outra aqui área de iluminação, mas mesmo assim eu ainda estava muito bruto com lápis, e daí os rabiscos ainda estão muito aparentes. Além disso, eu acho que eu estava utilizando ainda o lápis HB para fazer esse tipo de desenho, que eu gosto de fazer aqui, de usar esse lápis ainda, mas eu gosto de usar geralmente no começo do rabisco e não no desenho completo, porque para você conseguir essa tonalidade mais escura aqui, dessas sombras um pouco mais escuras, você precisa apertar muito o lápis, e daí você acaba danificando a folha, como foi o caso daqui. Fica um pouco amassado, fica com um aspecto não tão legal de se ver. Mas entre esse e esse daqui ainda tem muita semelhança, né? A partir daqui, bom, aqui eu percebo que eu tô desenvolvendo um hábito nesse tipo de desenho aqui. Eu comecei a desenvolver o hábito de passar uma linha aqui no perfil do rosto da pessoa, que determina um pouco da sombra. Eu me inspirei muito no artista do Instagram que eu descobri no ano passado, e eu via que os traços da sombra eram muito evidentes, não era nada sutil. E daí eu gostei daquele estilo e tentei reproduzir, tentei me inspirar a partir dele e criar a minha própria versão. E daí você percebe que eu tô... Vou pegar aqui um lápis.
que eu tô marcando muito essas áreas aqui de sombreamento, a área do nariz. Eu até juntava a sobrancelha junto com a sombra do nariz. Tem algumas coisas aqui que eu notei em relação à anatomia da face humana, mas era uma coisa que eu já tinha há bastante tempo, que é o padrão de sombreamento, os lugares onde eu devo sombrear, que são aqui nessa área interna dos olhos. Eu sempre percebo que a tendência do lábio superior ser mais sombreado do que o lábio inferior, isso acontece em muitas fotos, muitas referências. Só vai mudar esse padrão daqui quando a fonte de iluminação vier de um canto completamente diferente, mas geralmente o lábio superior é sombreado e o lábio inferior não tão sombreado quanto de cima. Vamos para o próximo desenho. Aqui eu acho que eu fiz de propósito isso. Parece que eu meio que regredi, né? Meio que voltei a colocar esses traços aqui bastante evidentes, mas eu acho que a minha proposta era justamente fazer isso mesmo. Tornar esses traços abstratos mais aparentes ainda, para dar esse efeito de traços, de formas, que eu sempre achei muito bonito. Só que hoje em dia eu percebo que esse tipo de estilo aqui dá um pouco mais certo com a caneta. Sabe aqueles desenhos de caneta Bic que vocês veem na internet? Eu meio que inspirei nesse tipo de desenho. Só que quando você faz esse tipo de desenho com lápis, ele meio que fica ganhando um pouco de sombreado, ele fica ganhando um pouco de... esse efeito esfumado que não é intencional, mas pelo fato de você estar fazendo com lápis e você estar passando a mão, ou você está reajustando, ele meio que ganha esse efeito esfumado que não era muito a minha intenção. Mas tá aí, gente. A mesma coisa do desenho passado, eu estava tentando ainda desenvolver, só que eu errei muito na proporção. Mas é isso, eu estava tentando ainda desenvolver o meu estilo. Uma coisa que eu notei é que, assim como as áreas de sombreamento são típicas da face humana aqui, ó, essas áreas típicas de sombreamento mais forte, eu notei que eu também geralmente colocava, ou ainda coloco, as áreas de iluminação em lugares típicos do rosto, que são o quê? Essa bolinha daqui do nariz, esse ponto de exclamação aqui que sempre fica no nariz, que mesmo quando não tem eu faço questão de colocar, porque eu gosto desse ar cartoonizado, cartunista, né? Mas eu também colocava aqui nos lábios um pouco. O queixo, eu sempre faço uma bola assim, para depois vir com as ideias de sombreamento e de áreas de iluminação. Enfim, tem um certo padrão os meus desenhos. Aqui eu voltei para o lápis HB. Veja que ele está bem mais claro do que os outros. Está bem mais claro. Mas ainda naquele estilo, né? Eu ainda não vejo tanta evolução no sentido de mudar radicalmente ou de buscar outras formas de desenhar. Desde o primeiro desenho que eu mostrei para vocês, eu tô vendo um certo padrão que não tem mudado ainda muito. Eu acho que esses primeiros desenhos eu fiz em poucos dias. A mesma coisa aqui. Esse desenho daqui, eu me lembro que a referência dele não era assim tão cartoonizada, mas aí eu fiz de um jeito que ficou parecendo meio que um personagem da Disney, não sei, com algumas expressões faciais exageradas, algumas características da boca, do nariz, dos olhos, a posição, a anatomia, ela ficou um pouco exagerada, ficou um pouco cartunista. E isso daqui eu me lembro que eu fiz de propósito. Em relação aos traços, está tudo a mesma coisa, né? Aqui eu comecei a explorar uma coisa que eu gostava muito de fazer no passado, que é trabalhar com o background, o fundo, em contraste com as iluminações do rosto. Então, para você conseguir esse efeito iluminado aqui, você precisa contrastar com o fundo, né? Então, eu escureci o fundo para exaltar, para dar foco a essas partes brancas aqui. A mesma coisa aqui, também coloquei um pouco no fundo, né? Só que eu tô percebendo que aqui eu deveria ter colocado essa parte aqui, porque você coloca a parte escura do fundo no lado do rosto que está iluminado. E eu acabei colocando aqui do lado que está sombreado no rosto dele, então não fez muito sentido, mas, né, tentei. A mesma coisa aqui.
eu comecei, ó, a colocar uma sombra daquele jeito que eu falei pra vocês, bem aparente, com um traço bem aparente, que divide a área de iluminação para a área mais escura da sombra. Eu comecei a gostar muito desse efeito. Que é a mesma coisa, ó. Porque além de você determinar o sombreamento mais forte, você meio que dá algumas linhas de expressão ao desenho, e isso traz um ar um pouco mais realista. Ao mesmo tempo que você não abandona aquele efeito cartunesco. Aqui é a mesma coisa, eu dei até uma exagerada aqui. Vocês percebem que eu desenhava... No começo, eu passei a desenhar muitos homens, porque eu percebia que a fisionomia, os traços, as linhas de expressões dos homens eram um pouco menos sutil, mais agressiva. E daí isso dava mais margens para eu explorar o meu tipo de desenho, né? Você percebe que quando você coloca muito sombreamento aqui, principalmente quando o homem é mais velho, e daí você pode explorar essas linhas aqui de expressão com mais vontade, sem se preocupar tanto. Então eu conseguia explorar o meu desenho com rostos masculinos. Quando chegava em rostos femininos, eu sentia um pouco de dificuldade de tratar aquele rosto com um pouco mais de sutileza. Então eu me lembro que eu fiquei decepcionado com o resultado desse desenho daqui, porque eu achei que eu não dei sutileza, delicadeza suficiente para o rosto dela, que é bem delicado. E daí eu comecei a... eu comecei a tentar pensar numa forma de incorporar esse tipo de desenho em rostos femininos, que não abandonasse, que não abrisse mão também dessa coisa delicada da pele feminina, do rosto. Aqui eu voltei para um rosto masculino. Aqui eu estava tentando passar um efeito de fumaça, só que no meu estilo. Eu gosto de pegar fotos de referências com uma perspectiva bem diferente, que nesse caso aqui estava de perfil, né? Porque aí você tem a possibilidade de trabalhar a sua visão de perspectiva. Ó, perceba que eu gosto de trabalhar com rostos em ângulos diferentes. Eu não gosto de trabalhar com o rosto olhando para frente e tal. Aqui eu fiz a mesma coisa, né? Coloquei um fundo mais escuro aqui embaixo para contrastar com o rosto dele. Esse desenho daqui eu fiz pro TikTok. Acho que todos os desenhos foram pro TikTok. Mas esse daqui foi o primeiro vídeo que viralizou lá. Eu acho que tá com 200 mil visualizações. Em que eu fazia aquela trend que as pessoas faziam mostrando várias expressões do rosto, só que filmando elas mesmas, né? Que é o rosto normal, o rosto feliz, o rosto com raiva, o rosto triste e o rosto surpreso. E daí eu pegava a câmera e acompanhava a trilha sonora mostrando cada expressão. Então foi a minha primeira experiência de vídeo viralizado, foi com esse desenho daqui. Aqui eu tava tentando trabalhar mais uma vez a anatomia humana. Parece que eu não gostei muito do resultado, porque eu achei que a anatomia dele ficou um pouco desleixada, ficou um pouco... Eu abri mão de algumas ideias aqui que prejudicaram o resultado final se comparado com a referência. E daí eu me frustrei e parei de desenhar, meio que abandonei. Mas aí depois eu volto. Aqui eu desenhei a Billie Eilish nesse estilo daqui, meio que portrait. Inclusive a Billie Eilish é uma das pessoas que eu mais desenhei desde que voltei a desenhar com mais frequência na quarentena. Eu acho que eu desenhei ela mais de 10 vezes. Aqui é uma modelo comum. Perceba que eu finalmente estou começando a pegar a mão do rosto feminino. Eu ainda mantenho aquele estilo mais rabiscado, mas com um pouco mais de delicadeza, permitindo que eu esfume um pouco mais a pele dela. Então aqui eu consegui fazer o que eu estava querendo fazer e obter um resultado um pouco mais delicado do que aquele que eu consigo nos rostos masculinos. Aqui também foi pro TikTok, eu desenhei a Gretchen, numa trend que estava muito famosa na época. Aqui eu percebo que eu usei um lápis pela primeira vez nesse caderno de desenho aqui, um pouco mais escuro. Eu acho que esse lápis aqui que eu usei foi o 6B. Então dá pra perceber que o traço dele tem um pouco mais de contraste. Aqui eu ia treinar mãos e acabei começando e não terminando. Ó, nesse caso daqui,
Eu treinei uma mão mais realista, só que aqui eu ia começar a treinar uma mão um pouco mais cartunesca. Esse desenho daqui eu gostei muito, eu me lembro que na época eu fiquei muito orgulhoso desse desenho. Hoje em dia eu consigo identificar alguns erros, mas eu ainda continuo gostando dele. Eu exagerei no sombreamento, no contraste, mas mesmo assim eu gostei do resultado porque, primeiro, ficou muito parecido nas proporções da foto de referência, e segundo, que eu consegui atingir a expressão original dele. Ele tá com essa expressão um pouco caída, um pouco surpresa, mas não tão surpresa, e eu consegui capturar isso na minha visão. Ó, perceba que os traços dele aqui, da ação do sombreamento dele, também estão bem contrastados. Mesma coisa aconteceu aqui. Eu tô começando a ter um pouco mais de cuidado com o sombreamento, né? Não tô mais tão... Olha só, eu vou comparar aqui, ó. Veja esse desenho daqui, o quão abstrato ele tá, o quão livre eles estão. Não tô muito preocupado com a harmonia dos traços. E esse daqui eu já tô começando a ter um pouco mais de preocupação. Não que isso daqui seja necessariamente superior a isso daqui, mas eu tô começando a meio que diferenciar o meu estilo, adaptá-lo, principalmente por causa da necessidade de criar um estilo que combine mais com o rosto feminino. Mais um rosto feminino aqui. Sempre que eu começava a fazer um rosto feminino, eu me sentia um pouco mais desafiado. Mas a minha zona de conforto era fazer rostos masculinos, especialmente rostos de velhos, pessoas mais maduras. Porque aí você pode, ó, se esbaldar nas linhas de expressão, não tem tanto erro. Aqui eu peguei uma referência que tinha tudo isso aqui. Essa coisa meio fantástica, meio fantasiosa. Parece que esse desenho daqui eu peguei um lápis ainda mais escuro do que aquele anterior que eu mostrei pra vocês. Esse aqui é o 8B. Eu queria adquirir esse contraste bem marcante na página e eu acho que eu consegui. Ela é uma mulher de pele negra retinta, e daí eu queria reproduzir isso também no papel. Uma coisa que eu não conseguiria fazer com 4B, ou com 2B, ou com HB. Bom, esse daqui eu me lembro que eu não gostei dele, eu não postei em nenhum lugar, porque ficou meio que diferente da referência ao cabelo dela. Esse daqui é um estilo de penteado bem diferente, só que eu acho que eu não consegui reproduzir na minha visão, né? Pareceu que faz parte sei lá, pareceu que é um desenho fantasioso, quando na verdade era apenas uma modelo posando, mostrando o cabelo num estilo de penteado super diferente, mas eu não sei se eu consegui captar aqui. Aqui foi a minha tentativa de fazer lágrimas. Eu meio que consegui entender um pouco do processo de desenhar o contraste com a iluminação da gota, da água, mas eu achei que não combinou muito uma coisa com a outra aqui. E daí eu acabei não postando também esse desenho. Aqui eu tava meio que abrindo mão um pouco da minha zona de conforto de desenhar só rosto de humano, e comecei a desenhar também um pouco de fotografias diversas, como de animais. E a mesma coisa aconteceu com a mesma técnica de desenho, eu trouxe para os animais também, né? Essa coisa de colocar o contraste super definido. Mas aqui eu percebo que eu também estou tendo um pouco mais de cuidado e esfumando um pouco mais. Não com esfuminho, mas com o próprio lápis assim, tomando cuidado, entendeu? Eu tentei colocar um pouco de textura aqui na pele dele, com essas bolinhas aqui. Comecei a pegar fotos que as pessoas estivessem com uma expressão mais marcante, que foi o caso dessa mulher aqui. Comecei a desenhar membros do corpo humano também. Eu acho que esse desenho daqui ficou legal. Tava tentando arranjar um jeito de colocar as veias do pé de uma forma mais realista, mas aí, no final das contas, eu meio que me rendi ao meu estilo, né? Essa coisa de definir aqui os traços é muito parte do meu estilo. Também voltei a desenhar alguns animais, só que dessa vez um animal de estimação. Mais uma vez na tentativa de reproduzir expressões super marcantes. Gostei muito desse desenho na época, gosto até hoje. Isso aqui também eu queria simplesmente homenagear uma drag queen que eu conheci na internet. Não no ano passado, mas eu conheci ela há algum tempo.
que é professora, e eu comecei a assistir, a me apegar muito ao canal dela durante a quarentena e queria homenageá-la. Aqui mais uma vez uma modelo com a pele mais retinta, que eu pude utilizar o lápis mais escuro e colocar contraste em todo o corpo dela. E também ressaltar as áreas de iluminação. Mais uma vez trabalhando com expressões faciais, dessa vez expressões faciais meio que distorcidas. A partir daqui eu comecei a desenvolver esse estilo de querer colocar vários rostos numa página só. Esse estilo de desenho, quando você diminui a proporção, quando você diminui o tamanho do desenho, você meio que perde a noção de proporção. E daí fica um pouco mais difícil de você conseguir atingir a semelhança com a sua referência. Mas aí eu comecei a não me preocupar tanto com isso e me preocupar mais com o meu resultado, entendeu? Por isso que eu comecei a desenhar mais pessoas desconhecidas. Porque quando você desenha um ator, uma atriz ou uma pessoa famosa, as pessoas ficam naquela expectativa dele parecer muito. E daí, como eu não queria me pressionar em relação a isso, eu comecei a pegar modelos do Pinterest diversos e começar a me preocupar mais em desenvolver o meu estilo, em desenvolver o meu traço, do que necessariamente ficar preso a essa coisa de reproduzir uma fotografia, como se eu fosse uma máquina fotográfica, entendeu? Eu queria meio que me libertar disso. Aí eu comecei a desenhar mais anônimos, como esse daqui também. Eu peguei essa referência daqui por causa dos músculos dele, eu tava querendo treinar um pouco dessa coisa de anatomia muscular. Eu consegui algumas referências no Pinterest de pessoas que pareciam ilustrações. E daí eu trouxe para os meus desenhos também. Desenhar cabelo loiro é um desafio. Então eu tive que usar a borracha aqui para contrastar com a tonalidade de pele dela. E esse é o jeito que eu consegui demonstrar o cabelo loiro. Mas eu sei que existem outras formas, só que essa forma é meio que minha zona de conforto. Comecei a pegar pessoas com uma aparência que tinha características mais diferenciadas, mais únicas, como é o caso dessa mulher aqui, com esses dentes separados. Eu me lembro que eu coloquei esse desenho lá no TikTok e apareciam algumas pessoas dizendo assim: olha, seu desenho tá ótimo, mas eu acho que da próxima vez você deveria tomar cuidado com o dente dela, que ficou muito separado. Mas aí depois algumas pessoas entenderam que eu fiz isso de propósito, né? Gostei muito desse desenho também, porque eu consegui meio que atribuir as características faciais dele com traços mais retos, né? Reto, reto, reto. E linhas mais organizadas. Aqui eu descobri que eu tenho um pouco de dificuldade de desenhar chapéu, no sentido em que eu não estava conseguindo meio que harmonizar com a face da pessoa. Eu queria passar esse efeito de chapéu de palha, ao mesmo tempo que eu não me preocupasse com o realismo, né? Mas eu acho que esse efeito daqui não ficou legal. Mais uma vez voltando para o rosto feminino e tomando cuidado com os traços para serem um pouco mais delicados. Homens de barba e de cabelo crespo bem mais, como é que se diz? Bem mais fácil de desenhar, porque você tem menos espaço de pele para contrastar. E eu acho que esse efeito aqui da barba traz um aspecto bonito para o desenho em si. Você não se preocupa com aquela delicadeza do rosto, você não se preocupa com a tonalidade de pele, tanto quanto você se preocuparia quando você está desenhando uma mulher. Então, esse daqui também representava um pouco da minha zona de conforto. Eu me lembro que esse desenho daqui ficou muito diferente da referência por causa de termos de proporção. E daí eu acabei não postando ele. Isso aqui é o desenho da primeira... o primeiro desenho de uma seguidora lá do TikTok. Eu me lembro que ela fez um vídeo para agradecer.
aqui, continuar. Eu já tô me encontrando um pouco mais aqui. Esses últimos desenhos já parecem muito com o meu estilo de desenho atual. Quero dizer, o traço. Tô me referindo ao traço, né? Que é essa coisa ainda um pouco abstrata, mas com um pouco mais de cuidado. Mais uma vez um desenho de barba. E daí eu não preciso ser tão cuidadoso. Pessoas velhas, assim como mulheres velhas com muitas marcas de expressão entram naquela exceção daquela dificuldade, né? Porque mais uma vez você tem um pouco mais de liberdade de lidar com essa coisa abstrata, não se preocupa tanto. Então é mais fácil pra mim. Um cara mais maduro também aqui. Gostei muito do efeito da pele dessa menina daqui. Eu consegui demarcar a separação do sombreado mais escuro com o sombreado mais claro, ao mesmo tempo que eu consegui passar detalhes delicados da pele dela, como essa covinha daqui da bochecha dela. A mesma coisa aconteceu aqui. Super demarcado, mas ao mesmo tempo delicado. E esse aqui é o último desenho, gente. Parece que eu meio que voltei para o estilo anterior nesse último desenho daqui, mas foi uma coisa proposital. E é isso. Vocês também notaram algum tipo de evolução? Eu consigo notar bastante, eu consegui me achar bastante aqui nesses últimos desenhos, se você comparar com os primeiros. E hoje em dia eu me apego muito a esse estilo daqui, mas também tento me aventurar em estilos novos. Como, por exemplo, esse daqui. Deixa eu pegar aqui esse desenho desse outro sketchbook. Eu tento utilizar outros materiais, ao mesmo tempo em que eu também tento pintar dentro do meu estilo. Deixa eu pegar aqui outro. Deixa eu pegar um desenho aqui da Billie Eilish. Enfim, gente. Eu tô tentando me aventurar em outros estilos também, não apenas com grafite. Tento pegar tinta acrílica, tinta de tecido, tento trabalhar também com a caneta, tento trabalhar com outros materiais. Eu só tenho um pouco mais de resistência com lápis de cor, mas eu pretendo também iniciar a explorar essa técnica de lápis de cor. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido o meu estilo de desenho e tenham notado algum tipo de evolução. Qualquer coisa deixa aí nos comentários para me deixar algum tipo de conselho ou algum tipo de dica para melhorar o meu estilo ainda mais. Valeu!